Paz de Deus a todos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Shalom. Mais uma vez sejam todos bem-vindos. Você está no canal Em Defesa de Cristo. Irmãos, aqui nós procuramos levar a verdade do Evangelho através da luz das Escrituras. E aqui, irmãos, hoje nesse vídeo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma análise, uma exegese, uma hermenêutica, em cima de algumas coisas que têm sido pregadas em púlpitos que acabam sendo heresias. E isso, irmão, nós não podemos aceitar. Irmãos, é só para cumprimento da palavra, existem pregações que estão sendo faladas, diminuindo a divindade de Cristo, diminuindo a veracidade das Escrituras, menosprezando as Escrituras. Então, irmãos, nós estamos aqui em cima da luz das Escrituras para levar a verdade que está fundamentada somente nela, né? Porque ela é a palavra de Deus, né? Então, nós estamos aqui para fazer esse vídeo, irmão, para falar referente à divindade de Cristo, né? Para a gente mostrar, ao contrário de muitos que tentam diminuir, né, a divindade divina de Cristo. Então, nós vamos fazer uma análise aqui em cima das Escrituras. Então, vamos pro. Irmãos, a questão da divindade de Jesus Cristo ela é central para o cristianismo. Desde os primeiros séculos, a igreja afirmou essa verdade e combatia toda essa heresia que negava a sua natureza divina. E a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela testifica que Jesus é Deus. E nós vamos abordar esse estudo para apresentar as evidências bíblicas. Nós vamos analisar dentro dos seus respectivos contextos histórico e teológico. Nós vamos também colocar uma abordagem exegética e hermenêutica para nós estudarmos isso daqui. Em 1 João, capítulo 1, versículos 1 ao 3 e 14. Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século em um contexto de crescente influência do gnosticismo. E esse gnosticismo negava a encarnação de Deus. E João mostrava que ele afirmava que Jesus, o Verbo, não apenas estava com Deus desde a eternidade, mas que ele mesmo é Deus. No princípio, numa exegese, no princípio que era o Verbo, remete a Gênesis, capítulo 1, versículo 1, indicando que Jesus já existia antes da criação. Quando nós passamos para o versículo, o Verbo era Deus. No grego, ele destaca a plena divindade do Verbo. Quando nós passamos para o Verbo se fez carne. Aqui mostra que Deus não apenas se revelou, mas assumiu a sua natureza humana em Cristo. Esse aqui que é o contexto desse, desse capítulo 1, dos versículos 1 ao 3 e o 14. Nós vamos mostrando várias aqui que mostram a divindade e a trindade. Aqui acaba mostrando que a trindade é o que nós cremos na trindade. E aqui você viu que fala em todo momento, em vários textos, mostrando e fazendo essa conexão de Deus Pai com Deus Filho. Em João, capítulo 8, João capítulo 8, no versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo,
antes que Abraão existisse, eu sou. No contexto, Jesus confrontava os fariseus que questionavam sua autoridade. E ele declara que existia antes de Abraão, cerca de 2.000 anos antes, utilizando a expressão eu sou, o que causava inclusive grande indignação entre os ouvintes, que eram os fariseus, né? Eles questionavam essa divindade de Cristo. E eu sou é uma referência direta a Êxodo, na exegese, de Êxodo 3,14, onde Deus, ali em 3,14, ele se apresenta a Moisés como eu sou o que sou. Os fariseus tentam apedrejá-lo também em João 8,59, pois entenderam que Jesus estava reivindicando ser Deus. Então, essa estrutura verbal indica uma existência eterna, e não apenas pré-existência, como afirmam alguns. Se nós formos para Colossense, nós vamos mostrar sobre a plenitude. Vamos lá para Colossenses. Colossenses 2:9. 2. O texto fala assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui nesse contexto aqui, os colossenses eles estavam sendo influenciados por filosofias que diminuíam, não é diferente no dia de hoje, é isso que eu tô, esse estudo é justamente para isso. A mesma coisa que muitos colossenses estavam sendo influenciados e hoje também. E aquele por filosofias que diminuem a supremacia de Cristo. Paulo reafirma que ele não é uma emanação ou ser inferior, mas a própria manifestação de Deus. Nele habita, está no presente contínuo, indicando que Jesus é eternamente Deus. No versículo, toda a plenitude de divindade significa que nada da natureza divina lhe falta. Ele tem toda a plenitude de divindade. E a divindade habita corporalmente, combatendo a visão gnóstica de que Deus não poderia assumir corpo físico, né? Que o gnosticismo não aceita isso. Então, quando ele fala divindade habita corporalmente, ele combate essa visão gnóstica de que Deus não pode assumir o corpo físico. Agora nós vamos passar lá para. Vamos aqui em Hebreus. Hebreus 1, capítulo 1, versículos 3 a 8. O qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, é sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Mas, aqui no versículo 3, no versículo 8 fala assim, ó, mas do Filho diz, ó Deus, o seu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A epístola aos Hebreus, ela foi escrita para uma comunidade judaico-cristã. E ele enfatizava que Jesus é superior aos anjos e aos profetas. E esse resplendor, esse versículo, resplendor da sua glória, indica que Cristo é a exata expressão visível de Deus.
Quando coloca esse versículo sustentando todas as coisas, ele não apenas criou, mas continua governando o universo, sustentando todas as coisas. Ele não apenas criou, mas continua governando o universo. No versículo 8, o próprio Deus, Pai, chama o Filho de ó Deus, reafirmando sua divindade. Vamos lá para. A gente está indo todos os textos mostrando contexto, exegese e hermenêutica, para a gente bem mostrar a divindade e para os irmãos entenderem, não diminuir a Cristo como muitos diminuem, estão diminuindo, mas isso é só o cumprimento da palavra. Vamos lá para Filipenses. Filipenses 2, Filipenses 2, dos versículos 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa escrita aqui é para a igreja lá de Filipos. Essa passagem ela mostra a humildade de Cristo ao encarnar, ao encarnar sem abrir mão de sua essência divina. No versículo subsistindo em forma de Deus, indica sua natureza essencialmente divina. E quando ele coloca aqui a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se esvaziou, é, não significa que deixou de ser Deus, mas que abriu mão de seus privilégios divinos para se tornar servo. Quando ele fala, ele se tornou assumindo plena humanidade sem deixar de ser Deus. Quando nós vamos aqui para Hebreus, no, no capítulo 1, versículos 1 ao 3, a quem constitui o ordeiro do mundo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor de sua glória, é a expressa imagem de sua pessoa, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade. O texto principal aqui, que é esse daqui, quando ele fala que a quem constituiu todas as coisas pelo qual fez, ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, ele mostra que quando ele fala do resplendor da sua glória, ele indica que Cristo reflete perfeitamente a glória dele. E a expressão exata é de Deus, ou seja, que essa representação, essa forma que ele fala, é plena da sua essência, essa expressão exata. Quando ele fala do resplendor da glória, ele mostra, né, que Cristo está refletindo o resplendor dele, ou seja, perfeitamente a sua glória. E quando ele fala expressão exata, de Deus, representa a plena divindade da sua essência. Aqui, Cristo ele é identificado como agente da criação ele é agente da criação e também o sustentador de todas as coisas. E isso ele só pode ser atribuído a quem? É atributo de quem? De Deus. Quando nós analisamos os textos, se a gente for lá em João 20,
20 e 28, Tomé declara: Senhor meu e Deus meu. Isso é um reconhecimento universal e direto de quê? Da divindade de Jesus. Mas a gente vai para lá para Filipenses capítulo 2, versículo 6. Jesus é descrito como em forma de Deus, igual a Deus, mas que se humilhou para assumir a forma humana. Lá em Apocalipse, que nós lemos agora, Jesus é chamado de Alfa e Ômega, títulos que são pertencentes exclusivamente a Deus. A Bíblia, na sua totalidade, ela confirma, irmãos, que a divindade de Jesus, por meio de suas ações, como é Criador e sustentador. Seus títulos, seu Deus, Senhor, e pela adoração que ele recebe desde o Antigo Testamento, onde é profetizado como um Deus forte, até o Novo Testamento, onde suas palavras e as suas obras, a ressurreição que demonstrava sua natureza divina, e isso, num contexto teológico, cultural do período, os judeus, um exemplo, se a gente for buscar lá o plano do fundo judaico, os judeus do período de Jesus, eles acreditavam no quê? Monoteísmo, que é absoluto, né? Lá, se a gente for lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4, fala daquela declaração: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Salvador. Por isso, que eles tinham que a ideia de Jesus, como Deus, precisava ser confirmada por sinais e declarações claras, aonde ele fazia os milagres. E a identificação de Jesus como Deus, ela é chocante para o contexto judaico da época, mas sua afirmação como eu e o Pai somos um, lá em João 10:30, e o perdão de pecados, a aceitação de adoração era evidências inegáveis dessa divindade. Muitas profecias messiânicas, elas apontam para um Salvador que seria mais do que um líder humano. Lá em Miqueias 5, capítulo 2, é, descreve que o Messias, que vindo de Belém, mas suas origens seriam desde os dias da eternidade. Indicava totalmente a divindade cristã, de Cristo. Se a gente for analisar lá em Marcos 2, quando o Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala: Filho, os teus pecados estão perdoados. E quem pode perdoar esses pecados se não é que é Deus? E quando perdoa pecados, era entendido como prerrogativa exclusiva de Deus. E quando Jesus fazia isso, ele estava afirmando sua autoridade divina, confirmando como? Pelos milagres realizados. E, e é interessante que essa aceitação de adoração no contexto bíblico ela é uma prova irrefutável, né, da divindade de Cristo. Bom, quer ver? Vamos analisar em Mateus. Nós vamos analisarmos aqui, ó, em Mateus 14. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Em Mateus 28. Mateus 28. Indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram a seus pés e o adoraram. E se a gente for lá em Apocalipse, a gente tem que lembrar que lá os anjos, né, em Apocalipse 19, eles rejeitam a adoração.
Agora, vamos aqui em Hebreus, vamos ver o que Deus fala. Vamos em Hebreus. 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 Hebreus 1:6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E mais uma forma de adoração, que o próprio Deus Pai ordena que todos os anjos adorem o Filho. Aí tem pregador que nós fala que não pode adorar Jesus, sendo que o próprio Pai falou para adorar, que é a referência da Trindade, a divindade de Cristo. E essa doutrina da Trindade, ela ajuda a explicar até melhor como Jesus é Deus, sem comprometer o monoteísmo bíblico. Ela é uma das três pessoas da divindade. A gente compartilha, ela compartilha a mesma essência divina, né? Que lá em João 10:30 fala: eu, Pai, somos um. Se a gente também for analisar o texto lá de 1 Coríntios, vamos lá, em 1 Coríntios, 1 Coríntios, vamos ver o que fala em 1 Coríntios, capítulo 15, 3 a 8. Aqui fala da ressurreição de Jesus, como descrito nos versículos aqui. E ela é apresentada como o maior milagre que valida sua identidade divina. Apenas Deus tem poder sobre a sua morte. E essa análise detalhada, ela reforça por textos específicos, contexto cultural, testemunhos, ela deixa claro que Jesus é apresentado como Deus nas Escrituras. Sua vida, morte, ressurreição e os títulos que ele recebe apontam somente para na sua natureza divina. E e certamente a doutrina também da Trindade, ela afirma que Deus é um único ser, mas se manifesta em três pessoas distintas: Pai, que é Deus, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. E cada pessoa compartilha plenamente a essência divina, coexistindo eternamente. Os princípios básicos, né, são o monoteísmo. Deus é um só. Em Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 3 em um. Pai, Filho e Espírito Santo possuem plena divindade, mas são distintos em pessoas. Mateus 28:14. Batizando em os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora não explícita, há indícios da natureza trina de Deus. Quando a gente fala para Gênesis 1:26, vamos lá para Gênesis. um, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Quando
Se fala aqui assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Simplesmente o uso do plural indica, é claro, uma comunicação entre as pessoas da divindade. Se analisarmos o texto lá de Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu lhe disse: Este é meu filho amado em que me comprazo. A gente vai analisar essa frase aqui, ó. O Pai fala do céu: Este é o meu filho amado. Jesus está sendo batizado. O Espírito Santo desce em forma de pomba. Isso aqui demonstra a atuação simultânea das três pessoas, das três divindades. Vamos em João. E se analisar as escrituras, meu irmão? Quando a gente fala de analisar isso aqui. João. Oxe, João. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui, mais uma vez, nós vemos Jesus falando, o Pai que enviará o Espírito e o Espírito Santo sendo enviados aos crentes. E quando Jesus manda batizar, que é a grande comissão lá, que Jesus ordena batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula trinitária é usada, colocando as três pessoas no mesmo nível divino. Irmãos, nós vivemos em tempos em que a verdade das escrituras ela é frequentemente distorcida por heresias e falsas pregações. É essencial que nós sejamos vigilantes e firmados na palavra de Deus, para que não sejamos enganados por doutrinas que desviam do evangelho genuíno de Cristo. E a Bíblia nos adverte várias vezes e claramente sobre este perigo. Um exemplo lá de 2 Pedro 22, 2, capítulo 1, que fala sobre falsos profetas que surgiram no meio do povo e haveriam falsos mestres. E essa advertência, ela nos chama a ficar atentos e cuidar para que nós ouçamos e não, e sempre comparar tudo com as Escrituras, como fala em Atos 17:11. E qualquer mensagem que diminua a divindade, a obra redentora ou a autoridade de Jesus, ela deve ser rejeitada, como fala lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Muitos pregadores, eles oferecem prosperidade material, soluções fáceis, e desviam o foco da cruz e do chamado arrependimento, que fala lá em 2 Timóteo, capítulos 4, versículos 3 e 4. E essas heresias, elas surgem frequentemente de textos retirados do seu contexto e ignoram o ensino completo da Bíblia. E, e, e é necessário conhecer as Escrituras. E a melhor defesa contra o erro é assim como os bereanos lá faziam, como eu sempre falo diariamente, a palavra, que eles verificavam que o que Paulo pregava era verídico. Então, eles examinavam as Escrituras. E também, né, irmãos, que é o principal, que é nós orarmos e pedirmos para que o Espírito Santo nos conceda a sabedoria para nós discernirmos a verdade do erro. E nós possamos estar conectados e sempre com essa comunhão na fé, que nós possamos principalmente valorizar a sã doutrina, são as Escrituras, e a pregação fiel da palavra, que é o mais importante de tudo, que nós possamos sempre continuar através da oração, buscando a guia do Espírito Santo. Deus abençoe a todos que chegou até o final desse vídeo. Se você já é um inscrito, eu agradeço. Se você tem
gostado do nosso conteúdo. Eu peço que você compartilhe, eu peço que você deixe seu joinha aí para nós, né, para que o YouTube entenda e também recomende esse vídeo a mais pessoas. E aquele que não é inscrito também, se gostou do nosso conteúdo, eu peço que você se inscreva, né, para que também você possa, a cada vez mais, juntamente com nós aqui, estarmos analisando à luz das Escrituras, né? Então eu agradeço a todos e até o próximo vídeo.